vamos conversar sobre o texto de 2 Coríntios. Leremos o verso 21 do 5º capítulo. Segunda Coríntios, capítulo 5, leremos o verso 21. Leremos juntos essa porção da palavra do Senhor. Peço gentileza dessas luzes serem ligadas, muito obrigado. Vamos lá juntos, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oremos. Pai bendito, Pai santo, Pai eterno, Pai querido, estamos na Tua presença nessa noite agradecidos pelo privilégio de pertencermos ao Senhor, pelo privilégio de nos reunirmos, de nos associarmos, de nos congregarmos, de nos ajuntarmos solenemente, reverentemente e alegremente em Tua presença para Teu louvor e adoração. Nesse momento em que a Tua palavra foi mais uma vez lida com vistas à exposição, rogamos, ó Pai, a Tua habilitação e operação do Teu Divino Espírito em nossos corações e mentes, a fim de que possamos, clara e nitidamente, ouvirmos a Tua voz. Ó Pai, me ajude a expor a Tua palavra com fidelidade e nos abençoe, nos assista nesse momento, a fim de termos condições de compreendermos a Tua vontade e a Tua palavra para nós. É a nossa oração e nós a fazemos no nome precioso e santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos celebrando os 504 anos da Reforma Protestante e é sempre bom revisitarmos periodicamente a nossa própria história e avaliarmos nossas condutas atuais à luz dos princípios que nos são tão caros. Pensando nisso, eu gostaria de meditar com vocês um pouco a respeito daquilo que a teologia convencionou chamar de justificação pela fé somente. Alicerçados no ensinamento bíblico, os reformadores costumavam afirmar que a mensagem da justificação somente pela fé é o artigo através do qual a igreja permanece ou cai. Repito, a mensagem da justificação somente pela fé é o artigo através do qual a igreja permanece ou cai. Não sei você, eu não quero cair, eu quero permanecer firme no Senhor. Portanto, é importante termos o nosso coração dominado por essa verdade bíblica de que, através de Jesus Cristo, somos considerados justos, somos justificados diante do Senhor. No entanto, antes de prosseguirmos, antes de avançarmos, quero alertar a todos do perigo da doutrina da justificação pela fé somente. Quero alertar todos da perigosa conveniência dessa doutrina. Muitos cristãos evangélicos transformaram a doutrina da justificação pela fé somente numa espécie de sofá. Sabe aquele sofazão gostoso, retrátil, reclinável, de couro legítimo, que você senta e não dá vontade de levantar mais? Você se deita e não dá vontade de se levantar? Muitos cristãos evangélicos transformaram a doutrina da justificação pela fé nesse sofá. De fato, a doutrina da justificação pela fé é algo agradável, é algo confortável, é algo sublime, é algo alegre. Contudo, não deve ser usada para justificar uma vida relaxada ou irregular. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, não sei se é assim que se pronuncia, mas eu falo desse jeito, não é? Dietrich Bonhoeffer. Talvez o Francisco possa nos ajudar aí depois,
né? O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer deu um nome para isso. Ele chamava isso de graça barata. Graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. E o teólogo prossegue afirmando: a graça barata é a graça do perdão sem arrependimento do pecador. Graça barata é o batismo sem disciplina eclesiástica. Graça barata é a comunhão sem confissão dos pecados. Graça barata é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é graça sem discipulado, é graça sem cruz, é graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Infelizmente, muitas vezes a doutrina da justificação somente pela fé é tratada hoje como uma espécie de redescoberta dos reformadores e que agora está disponível a qualquer protestante sem muita dificuldade. Com isso, a obviedade, a clareza da mensagem esconde, dissimula e mascara sua verdadeira incompreensão. Ser perdoado pelo Senhor, ser justificado pelo Senhor, nunca poderá ser pretexto para uma vida irregular, para uma vida relaxada, para uma vida comprometida com o erro e com o pecado. Prezados irmãos, a justificação pela fé não pode ser reduzida a apenas uma doutrina, a apenas uma sentença piedosa e ortodoxa, presente em nosso catecismo ou confissão de fé. Manter essa preciosa doutrina apenas dentro da enciclopédia teológica, apenas como algo que pertence ao nosso esquema doutrinário, é comprometer o ensinamento bíblico. Portanto, diante dessa demanda de compreendermos o que significa justificação pela fé, o que a Bíblia ensina sobre isso, eu quero tratar com vocês hoje a respeito de duas importantes lições que podemos e devemos aprender com esse versículo que lemos minutos atrás. A primeira verdade que aprendemos com o verso 21 do capítulo 5 de 2 Coríntios é que na cruz Jesus Cristo foi tratado como se tivesse feito tudo o que nós fazemos. Na cruz, Jesus Cristo foi tratado como um mentiroso. Afinal de contas, nós contamos algumas mentirinhas, não é? Na cruz, Jesus Cristo foi tratado como um adúltero. Na cruz, Jesus Cristo foi tratado como um ladrão. Afinal de contas, nós, muitas vezes, cometemos esses ilícitos. Na cruz, Jesus foi tratado como se tivesse feito tudo o que nós fazemos. Uma das primeiras verdades que o texto apresenta para nós é que Jesus Cristo não conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Paulo claramente está declarando que Jesus Cristo não pecou. Ele não se corrompeu. Aliás, nasceu sem pecado. A Escritura Sagrada afirma que Jesus Cristo não foi gerado em pecado, ele nasceu por obra do Espírito Santo. Prezados irmãos, Jesus Cristo não pecou durante o seu tempo em que viveu encarnado em nosso meio. Em muitas das suas passagens messiânicas, em uma de suas muitas passagens messiânicas, o profeta Isaías declarou no capítulo 7 que o Messias, que o Emanuel que haveria de nascer, iria desprezar o mal e escolher o bem. Jesus Cristo não pecou. Afirma a Escritura que Deus, em seu amor, ofereceu um substituto para viver por nós, cumprindo toda a lei em nosso lugar e para sofrer o castigo que nós merecíamos. Foi por um homem que o pecado entrou no mundo, portanto, um homem precisava vencê-lo. Todavia, nenhum homem tinha condições de realizar esse trabalho, de sorte que o próprio Deus, o
próprio Filho encarnou-se, fez-se um de nós, a fim de viver e morrer por nós. Por que tudo isso foi necessário? Porque Deus simplesmente não resolveu pegar uma borracha celestial, um errorex divino, e apagar os nossos delitos e dizer, olha, está tudo perdoado. Não seria mais fácil? Prezados irmãos, a Bíblia ensina que Satanás sugeriu aos nossos primeiros pais que o caminho da desobediência era o caminho da realização e do prazer. Todavia, a promessa de Satanás não se cumpriu e nunca vai se cumprir, porque o pecado, a injustiça, a transgressão possui essa dinâmica. O pecado sempre promete prazer, aventura, realização. Todavia, assim que a gente se compromete com o pecado, o que ele oferece concretamente é infortúnio, é problema. Um antigo pregador puritano costumava dizer que o pecado é como uma mariposa que vive, que se alimenta de lágrimas. Ou seja, a ideia desse antigo pregador é que o pecado promove justamente nosso prejuízo e concorre para a nossa tristeza, enquanto o Senhor nos disciplina para nosso lucro. Enquanto a disciplina às vezes parece ruim, mas na verdade configura-se como lucro para nós, o pecado parece que é vantajoso, mas uma vez que a gente o comete, ele promove nosso prejuízo. Meus irmãos, afirma a Escritura que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, não seguiram sua ordem, não seguiram seu comando, não seguiram sua orientação, e após o pecado o homem morreu. E toda a sua descendência encontra-se nessa situação de inimizade com Deus. Depois do advento do pecado, depois da queda dos nossos primeiros pais, nos pródromos da história, toda a humanidade se encontra numa esteira de injustiça. Sabe quando você vai no mercado e chega a sua vez de passar as compras, você fez a escolha errada, a fila do lado andou mais rápido, né? Aí, e finalmente chega a sua vez de fazer o pagamento. Aí você vai colocando os produtos, e não sei vocês, mas para mim é uma aflição ir no mercado, porque a gente olha para o produto e olha para a telinha. E a gente vai ficando cada vez mais aflito, que a conta fica cada vez mais alta. E o que acontece? Os produtos são colocados na esteira, né? E a pessoa que está lá no caixa vai, por meio da esteira, trazendo os produtos para si. O homem encontra-se nessa esteira de injustiça, a gente não consegue sair dela. Desde os nossos primeiros pais, desde o pecado de nossos primeiros pais, nós estamos nessa esteira de injustiça. Meus irmãos, a Bíblia faz referência a 3 tipos de morte, lembrando que o pecado relaciona-se com morte. Em primeiro lugar, a Bíblia fala sobre a morte espiritual. É a que veio primeiro, como consequência do pecado dos nossos primeiros pais. Em segundo lugar, a Bíblia fala sobre morte física. E todos nós, infelizmente, temos história para contar de pessoas que nos eram tão queridas e caras e que já morreram. E um dia, essa será a nossa situação. Se o Senhor não voltar antes, podemos ter certeza de que um dia nós vamos morrer. Em terceiro lugar, a Bíblia fala sobre morte eterna. É a separação eterna de Deus e de tudo o que é bom. Aqueles que se rendem a Jesus já sofrem com a morte espiritual, sofrerão com a morte física, mas não sofrerão a morte eterna, pois irão ressuscitar em Cristo, com Cristo e por Cristo, para uma vida plena, bem-aventurada e feliz. O Deus com quem temos de tratar, o Deus com quem temos de nos relacionar, é um Deus santo,
que não pode senão irar-se contra o pecado. O profeta Abacuque, no seu capítulo 1, afirma que o Senhor é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. Quem pode aproximar-se do Deus do trisságio, do Deus que é 3 vezes santo, como declara Isaías capítulo 6, e permanecer vivo? Meus irmãos, a não ser que entendamos que a ira de Deus paira sobre os pecados que cometemos e continuamos cometendo e prosseguimos cometendo, jamais sentiremos a necessidade de sermos justificados. O reformador francês, João Calvino, falando sobre a situação do homem após o pecado, declarou: tal como a vida espiritual de Adão consistia em permanecer unido e atrelado àquele que o fez, afastar-se dele foi o infortúnio de sua alma. Calvino está afirmando que o homem foi criado para viver associado, unido a Deus. E toda vez que o homem se separa de Deus, isso vai lhe trazer prejuízo e infortúnio. Prezado irmão, prezada irmã, toda vez que você insiste no mundo, toda vez que você imagina que é o mundo que vai te realizar, que é o dinheiro que vai trazer felicidade para você, que é o prazer que vai torná-lo mais alegre, toda vez que você insiste no mundo, separando-se dos valores de Deus, isso não vai concorrer para seu lucro, mas sim para seu prejuízo. Toda vez que a gente se distancia do Senhor, esse distanciamento é sinônimo de infortúnio. Em virtude do pecado, e dessa matéria todos nós conhecemos muito bem, em virtude do pecado, o homem, refiro-me aqui ao homem genericamente, incluindo todos nós, em virtude do pecado, o homem ofendeu a Deus. E quando você é verdadeiramente ofendido, existem apenas 2 opções. Quais são elas? A primeira opção, quando você é realmente ofendido, é a vingança. É causar dor naquele que causou prejuízo em você ou para você. A primeira opção diante da ofensa de alguém é se vingar. A segunda opção diante da ofensa de alguém é perdoar. Na vingança, a gente quer causar dor no outro. No perdão, a gente é que sofre. Meus irmãos, o perdão é quando a gente absorve a dor do dano e da ofensa. Por um lado, você pode causar dor, punir o outro. Por outro lado, você pode receber a dor do perdão e libertar o outro. Se você pensa que o perdão não é algo doloroso, talvez você nunca perdoou alguém que lhe machucou profundamente. A boa notícia das Escrituras é que Deus não quis se vingar de nós. O Senhor resolveu nos perdoar. É por isso que Jesus Cristo foi tratado como se tivesse feito tudo o que nós fazemos. Você conhece os seus erros. Eu conheço os meus. Me identifico muito com Davi naquele salmo de penitência e de confissão, quando ele declara: o meu pecado está sempre diante de mim. Isso acontece comigo. Você conhece seus delitos, você conhece as suas fraquezas, eu conheço as minhas fraquezas. E essas imperfeições que nós temos, são esses vícios que nós temos. Jesus foi tratado na cruz como se ele tivesse feito aquilo que a gente faz. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado para a nossa salvação. Essa é a primeira lição que aprendemos com essa passagem. A segunda lição que aprendemos com esse versículo é que quando se crê em Jesus Cristo, você é tratado como se você tivesse feito tudo o que Jesus Cristo fez. Aconteceu uma grande troca.
Na cruz, Jesus Cristo reivindicou os nossos pecados e vícios para si. E quando a gente crê em Cristo, pela fé, podemos reivindicar a justiça de Jesus para nós. Meus irmãos, a Escritura ensina-nos que a justificação baseia-se na obra substitutiva de Jesus. O próprio Cristo ensinou que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É o que lemos em Marcos capítulo 10. É com muita clareza que o apóstolo Paulo ensina que Cristo é o substituto daqueles que creem. Encontramos essa afirmação em Gálatas 3,13, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Algumas pessoas supõem que serão salvas porque são boas. Eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, eu não dou calote nos outros, na medida do possível eu sou um bom pagador. Eu respeito a minha esposa, respeito meus filhos, educo eles. O grande problema é que a lei de Deus exige perfeição, ou seja, se você pretende ser salvo por boas obras, você não pode dar nenhum vacilo sequer. Deus exige perfeição. Nada que não seja perfeito agrada a Deus, afinal de contas, Ele é justo. É por isso que Deus não pôde passar uma borracha, um errorex sobre os nossos pecados. A justiça dele precisava ser satisfeita. Prezados irmãos, lembremos-nos de que a lei de Deus é boa, ela é perfeita. Muitas vezes a gente se relaciona com a lei como se ela fosse ruim, insuficiente. Não. O ruim nessa história somos nós. Nós que não damos conta de atendermos a todas as exigências da lei divina. A justificação pela fé é possível porque através da cruz de Jesus, Deus revelou sua misericórdia e sua justiça concomitantemente. Misericórdia, porque a graça salvadora é totalmente imerecida e gratuita. Justiça, porque na cruz, Jesus atraiu a ira de Deus para si, para nos poupar. Deus nunca afrouxa a sua lei. Deus nunca faz vista grossa para o pecado. Nós fazemos vista grossa para algumas coisas, não é? A gente finge que não viu, a gente finge que não ouviu, a gente finge que não leu. Porque às vezes dá muito trabalho lidar com a transgressão do outro. Não é infrequente fazermos vista grossa. O Senhor não faz vista grossa, Deus não afrouxa a sua lei, Deus pune o pecado. Portanto, enquanto Jesus sofria na cruz, o Pai estava colocando sobre Jesus toda a nossa ingratidão, toda a nossa maledicência, todo o nosso egoísmo, todo o nosso materialismo, toda a nossa lascívia, todas essas ações feias que a gente faz. O Senhor tomou tudo isso, colocou sobre Jesus e puniu Jesus no meu e no seu lugar. Na cruz, o relacionamento eterno e sempre harmonioso e agradável entre Pai, Filho e Espírito Santo fora rompido. O Pai, ali no Calvário, deu as costas ao Filho. O Filho gritou por seu Pai e a resposta que obteve do Pai foi um completo silêncio. No Calvário, o Filho endereçou ao Pai aquelas palavras do Salmo 22, meu Deus, por que me desamparaste? E o Filho ali no Gólgota não recebeu nenhuma resposta. Nós somos amados com amor eterno, porque Jesus na cruz foi abandonado. Meus irmãos, tudo isso aconteceu embora Jesus Cristo nunca tivesse pecado. Tudo isso aconteceu embora Jesus fosse o Deus eterno. Jesus era digno de adoração infinita, mas recebeu infinita
ira. Jesus deveria ser coroado com uma coroa de joias reluzentes, todavia ostentou uma coroa de espinhos. Jesus deveria ter sido enaltecido como rei, mas foi cruelmente executado como um marginal. Jesus se fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A boa notícia é que a morte perde o seu poder onde não há pecado, de modo que Jesus Cristo reviveu. Jesus Cristo ressuscitou, como cantamos há pouco, ele ressurgiu, aleluia, ele venceu a morte, de modo que agora podemos confiar a ele o nosso destino eterno sem reservas. Você já fez isso? Você já entregou a sua vida, o seu presente, o seu futuro para Jesus? Faça isso quanto antes. Meus irmãos, justificação não é só perdão. Justificação não é apenas nossos pecados sendo depositados sobre Jesus. Justificação inclui também sermos abençoados com a justiça de Deus. Quando cremos em Jesus, podemos reivindicar a justiça dele para nós. E quando nos relacionamos com o Pai, em nome de Jesus, por meio do Filho, o Senhor olha para nós e não vê nossas imperfeições. Ele vê a obra perfeita e a conduta excelente de seu bendito Filho. Afinal de contas, quando se é cristão de verdade, quando se crê em Jesus, a gente está ligado a Ele. Meus irmãos, perdão é dizer para alguém: olha, eu te perdoo, pode ir, você não vai receber nenhum castigo. Justificação é mais do que isso, porque justificação é quando Deus olha para nós e diz: pode vir, eu amo você. E a expressão máxima disso é que meu filho morreu por você, sendo você ainda um pecador. Justificação é mais do que perdão. E é isso o que o Senhor tem para mim e para vocês. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.